Bom dia, estamos aqui para mais um tópico da nossa lição, né, que traz como tema central a luta dos impérios pela supremacia, né? Então, nós já vimos aqui o que representa vento, o que representa água, animais, asas. Hoje nós vamos para mais um animal, um urso. Após o leão surgiu um urso. Que nação entrou em cena depois de Babilônia? Pela história nós sabemos que as nações que entraram em cena depois de Babilônia foram os medos e os persas, né? Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos, né? Então, o texto aqui de Isaías 14 diz assim: acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Então aquele império, né, que foi simbolizado por um leão com asas, que foi simbolizado pela cabeça de ouro da estátua, chegou ao fim, né? E Daniel vê aqui em Daniel 7,5: continuei olhando e eis que um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então nós vemos aqui em Daniel 5,30 o relato, né? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Chegou ao fim o Império Babilônico, né? E agora surge um novo império na história, o Império Medo-Pérsia, né? Babilônia, finalmente despedaçada e quebrada, desapareceu porque a prosperidade levou seus governantes a pensar que eram independentes de Deus e os fez atribuir a glória do reino a façanhas humanas. Então, sempre que isso acontecia, o império caía. Caíram os judeus como presa da Babilônia e agora, depois que a Babilônia, os reis babilônicos deixaram de reconhecer o Senhor Deus como Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores, esse império também chegou ao seu fim. E agora surge uma nova história, um novo império, né? Onde ocorreu a profecia da derrota de Babilônia pelas mãos da Medo-Pérsia? Até que ponto os persas cumpriram seu papel como império mundial? Então, Jeremias, que descreveu a ascensão de Babilônia, a queda dos judeus, né, a escravidão dos judeus, 70 anos de escravidão dos judeus, também descreveu um pouco sobre a queda da Babilônia, né? Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então, aqui nós vemos, né, que onde ocorreu a profecia da derrota de Babilônia pelas mãos da Medo-Pérsia, ainda lá em Jerusalém, né? Jeremias profetizou a ascensão de Babilônia e também a sua queda, né? Até que ponto os persas cumpriram seu papel como império mundial? Então, Isaías diz assim: eu sou quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas. Eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Nós vemos aqui o cumprimento da profecia assim, detalhadamente, né? Dario, ele secou o rio Eufrates, ele cortou o curso do rio que passava por debaixo dos muros de Babilônia e foi por ali que ele entrou e tomou a cidade, né? Então, aqui, ó, o texto de Isaías, muito antes de Ciro nascer, de Babilônia se tornar um império, né? Muito antes de tudo, já havia sido profetizado por Isaías, né? Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz a Ciro, até o nome do rei, né? Que ocupou o trono da Babilônia, né? Que destruiu o reinado babilônico, já estava aqui na profecia, né? Que diz a Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém:
ser edificada e ao templo funda-te. Então, Ciro, o Império Medo-Persa, ele cumpriu esse papel, né? Foi durante o Império Medo-Persa, o Império da Média e da Pérsia, que foi concluído os 70 anos de cativeiro dos judeus na Babilônia, e foi no Império Medo-Pérsia que foi assinado o decreto, né, onde foi reconstruídos os muros e também o Templo de Jerusalém, e onde o povo judeu foi livre para voltar para a sua terra, né? Então, assim, tudo isso foi cumprido durante esse Império Mundial, né, dos Medos e Persas. Então, tudo que estava na profecia foi cumprido da forma que foi escrita, da forma que Deus revelou aos seus servos, né? Após a morte do rei Dario, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro sucedeu no trono, e o início desse novo reinado marcou o término dos 70 anos da chegada do primeiro grupo de hebreus que Nabucodonosor trouxe da Judéia. Conforme o rei via as predições escritas mais de 100 anos antes dele ter nascido, as quais descreviam o modo como a conquista de Babilônia deveria ocorrer, à medida que lia a mensagem que o governante do universo lhe havia dirigido, seu coração se comoveu profundamente e ele decidiu cumprir a missão divinamente designada. É incrível, né? Como, assim, a profecia deixa, assim, tudo detalhado, nos mínimos detalhes, assim, para nós compreendermos como Deus cuida do seu povo, né? Como Deus rege esse mundo, como Deus rege as nações, né? Como tudo que acontece com a permissão e ordem de Deus, né? E é incrível ver o cuidado dele pelo seu povo, né? A restauração de Jerusalém, tudo ficou escrito, e como o Espírito Santo trabalhou na mente daquele rei ímpio, né? Daquele rei também idólatra, para que tudo que foi escrito, né? Tudo que Deus revelou ao profeta Isaías fosse cumprido no tempo certo, e assim foi, né? O cuidado de Deus, né, para com as nações, porque o seu povo está aqui na terra, né? Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, que possamos a cada dia ter sabedoria do alto para compreendermos os sinais dos tempos.